Haja luz. Amém. Irmãos, nós ouvimos há 2 domingos atrás uma palavra sobre centralidade de Cristo, né? Suficiência de Cristo, a revelação do Filho de Deus mesmo, né? Não sei como que você guardou isso aí no teu coração. E depois no outro domingo a gente ouviu sobre o Espírito Santo. Também não sei como é que o que você conseguiu salvar aí no teu HD sobre isso. Mas a impressão dá que o Senhor o Espírito Santo está querendo nos revelar, né? Coisas simples, mas fundamentais à nossa fé, não é mesmo? Coisa que nós precisamos. E é interessante que nessa caminhada de fé, a gente precisa disso mesmo, de Jesus, da palavra e do Espírito Santo. O que mais nós vamos precisar, né? E o que eu quero compartilhar nessa manhã é sobre o que Pedro nos escreve. Nós cantamos uma canção aqui, né, que a história no tempo, né, o Senhor fez que isso chegasse até nós, foi a segunda canção que nós cantamos. E quando eu comecei a estudar um pouquinho, essa palavra aqui já tinha, né, eu tenho certeza que você já estudou, assim como eu já tinha estudado alguma coisa, mas algo assim que queimou no meu coração é o fato de que Pedro, um homem comum, um homem simples, como nós, um temperamento forte, como alguns de nós, um homem explosivo, um homem que necessitava ser tratado pelo Espírito Santo, como todos nós. E esse homem, ele testemunhou acerca de Jesus Cristo. E ele nos traz agora esse testemunho. E o que mais me impactou isso aqui, irmãos, assim, foi de lembrar que nós recebemos esse testemunho direto de Pedro para nós. Como o Senhor guardou essa palavra, como o Senhor zelou pela palavra, e aquilo que Pedro viu, aquilo que ele viveu, ele transmitiu diretamente para nós. Nós recebemos um testemunho acerca da pessoa de Jesus Cristo, de alguém que viveu isso no seu dia a dia, que foi Pedro. Bom, as cartas de Pedro, ela foi escrita para a igreja daquele tempo, daquele momento, para a igreja dos nossos dias. E essas cartas, ela tem por objetivo incentivar duas coisas: a perseverança, a que possamos perseverar na fé, que é algo que parece simples, mas não é tão simples assim. Porque se fosse simples assim, a gente não estaria vendo muitas pessoas que nós estamos vendo, que nós já vimos, desistir da fé. Então, perseverar na fé é um assunto importante, é um tema importante, perseverar na fé que nós recebemos, que nos foi dado de graça, que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a obra de Cristo, colocou no nosso coração nessa fé. Mas agora nós precisamos andar nela, nós precisamos caminhar. Eu vou citar isso aqui novamente depois ali na frente, mas nós fomos colocados num caminho, e Jesus falou que Ele é esse caminho. Nós fomos colocados no caminho, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Nós andávamos em caminhos tortuosos,
E o Senhor nos tirou dos caminhos tortuosos que nós andávamos e nos colocou nesse caminho que é Jesus, que é o caminho. O único caminho que nos leva ao Pai, que nos leva a uma vida com o Senhor. Porém, agora nós precisamos caminhar nesse caminho. A gente não pode ficar à beira do caminho, a gente não pode ficar à margem do caminho, nós não podemos parar na caminhada. Então, a perseverança é essa força para continuar caminhando, esse vigor espiritual, essa musculatura espiritual para continuar caminhando. Isso é a perseverança. E Pedro, ele escreve à igreja, dizendo: igreja, nós precisamos perseverar. E não só perseverar, mas crescer na graça de Cristo. Então são dois assuntos abordados nessas cartas: a perseverança e o crescimento na graça de Cristo. E ele faz uma observação, porque ele também traz uma advertência aos falsos ensinamentos que ameaçavam esse crescimento e essa perseverança. Então, irmãos, esse era o contexto desse momento aqui. Os historiadores, eles indicam que esta carta foi escrita ali, né, foi o que eles viviam ali, ali por volta dos 60 anos depois de Cristo. Era um ambiente hostil que a igreja vivia, era um ambiente onde os cristãos, eles eram considerados pessoas estranhas, pessoas esquisitas, eles estavam à margem daquele sistema. A igreja dessa época, ela andava na contramão do sistema. E a gente vê aqui algo semelhante aos nossos dias. Dias de desafios, dias de dificuldades, dias de lutas, dias onde nós enfrentamos um sistema mundano, um sistema diabólico, e esse sistema, ele quer nos abraçar. Esse sistema, ele quer nos capturar. Então nós precisamos de perseverança, nós precisamos crescer na graça de Cristo. E eu queria ler com você 2 Pedro, capítulo 1, do 16 ao 21. Então, o Espírito Santo ele anima os irmãos da época, e também anima nós, nos nossos dias de desafios, nos nossos dias em que nós precisamos perseverar. 2 Pedro 1, 16. Não vos fizemos saber o poder e a vinda do Senhor Jesus, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Irmãos, uma grande diferença do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, do Reino de Deus, da verdade de Deus, é que ela não foi construída sobre fábulas, sobre histórias, sobre contos, sobre histórias que foram contadas. Então Pedro está dizendo: olha, nós falamos para vocês sobre o poder, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a vida e a futura vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi segundo fábulas, mas ele fala que ele e os demais irmãos viram a majestade de Jesus. Eles testemunhavam fundamentados numa experiência de vida. Pedro viveu com Jesus, Pedro comeu com Jesus, Pedro presenciou os milagres, foi advertido, foi repreendido, foi amado, foi exortado, presenciou a multiplicação dos pães, presenciou a pesca maravilhosa, presenciou os milagres, as curas, presenciou a ressurreição de Lázaro,
presenciou a ressurreição do filho da viúva de Naim e tantos outros milagres. Então ele viu isso. Pedro viu essas coisas. Pedro viu esses acontecimentos. Ele estava lá. E agora, diretamente desse testemunho, ele traz esse testemunho para a igreja. E aí ele continua dizendo assim, no 17: pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu creio que essa aqui foi uma das maiores experiências dos discípulos. Quando eles, no monte, que a Bíblia fala do monte da transfiguração, eles ouviram a voz de Deus acerca de Jesus. E eles entenderam que aquela voz era a voz de Deus. Eles compreenderam, tiveram a revelação no seu espírito, que ali era Deus falando. E Deus dizia que Jesus, que aquele homem que estava ali, ele é o Filho de Deus. E que Deus tem prazer na vida do seu filho. Então eles ouviram essa verdade. E ele continua dizendo no 18: nós mesmos ouvimos esta voz vindo do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais a firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o fundamento que Pedro traz aqui, ele está basicamente alinhado com a palavra de Deus, com a verdade, com o testemunho dos profetas, com as palavras que o Senhor trouxe através da vida dos profetas, mas, sobretudo, esse fundamento está alinhado com o testemunho que ele viveu, um testemunho de vida. Por isso que Pedro diz que nós temos a firme palavra dos profetas. Ele cita as profecias, ele olha para trás, ele fala que nós devemos estar atentos a essas promessas, nós devemos conhecer essas promessas, e que essa palavra é como uma luz em um lugar escuro. Irmãos, e vamos ser sinceros, né? O mundo hoje, ele é um lugar escuro. Se a gente pudesse traduzir a realidade que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos vivendo, em vários aspectos, em quase todos os aspectos, é um ambiente de escuridão, é um ambiente de trevas. Nós vivemos num ambiente de trevas. Mas Pedro está dizendo aqui, movido pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus, que o testemunho da palavra de Deus, ela é uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e que a estrela da alva surja em nossos corações. A palavra de Deus, ela é para nós luz para esses dias. Nós precisamos da palavra. Ele confirma aqui que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. A Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que ele afirma aqui que homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo para trazer a revelação de Deus para nós, para que essa verdade seja luz nesses dias de trevas.
Então, está alinhado com a palavra de Deus e o testemunho que ele viveu. Esse ânimo, essas palavras de ânimo, de perseverança, de crescimento na graça de Cristo, que Pedro traz, está fundamentado nisso, na palavra de Deus, em algo que ele viveu, que ele testemunhou. A palavra de Deus, ela tem autoridade. A palavra de Deus tem clareza. A palavra de Deus é suficiente. E nós precisamos da palavra de Deus. Então, irmãos, eu creio que diante dessa realidade, eu entendo que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a Bíblia, olhar para os ensinamentos e nos dedicar a isso, mais ainda. Eu não sei o quanto você é dedicado à Bíblia, eu sei o quanto eu sou dedicado, e a minha dedicação ainda não é suficiente, eu preciso avançar, eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar mais, mas eu creio que nós precisamos, diante do que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã, entendendo que a palavra de Deus tem autoridade, que ela é clara para as nossas vidas, que ela é suficiente e que nós precisamos dela. Eu entendo que nós precisamos nos dedicar mais a ela. Amém? Será que a gente poderia sair daqui hoje com esse propósito no nosso coração de ampliar a nossa dedicação à palavra de Deus, ao estudo, à leitura, à compreensão, à palavra de Deus? Será que podemos, irmãos, sair daqui com isso no nosso coração, no nosso espírito, com esse peso, com esse compromisso de nós separarmos mais tempo para a palavra de Deus? Amém? É perigoso esses amém, né? Mas agora já falamos. Amém, nós precisamos disso. Então Pedro, ele fala que, ele diz assim que nós temos, né, falando ali para os irmãos, a firme palavra dos profetas, que nós devemos estar atentos a essas promessas, e que essas promessas são como uma luz no lugar escuro. E ainda, irmãos, nós temos que lembrar que nesse momento aqui, o que eles tinham era praticamente o Velho Testamento e o testemunho de Cristo. Mas mesmo assim ele fala, olha, o que nós temos é uma luz no meio das trevas. E essas trevas, irmãos, nós podemos ter uma visão assim do mundo todo como trevas, mas nós podemos também ter uma visão de algumas áreas das nossas vidas em trevas. É possível que algumas áreas das nossas vidas ainda estejam em trevas. E o que vai trazer luz para essas áreas das nossas vidas? A palavra de Deus. Então nós precisamos dela. Nós precisamos dela. Interessante o que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. E quando, na maioria das versões que eu conferi, peço para você aproveitar e conferir na sua, a palavra Escritura está com E maiúsculo. Dá uma conferida aí. Porque ele está se referindo à palavra de Deus, a Escritura como a palavra de Deus, aquilo que os homens receberam pelo Espírito Santo e transcreveram o que eles receberam. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Irmãos, nós precisamos aprender? Sim ou não? Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é proveitosa para o ensino. Ah, tá, mas ensino de quê? De todas as coisas que se referem à vida do ser humano. Todas as áreas. A Bíblia nos ensina sobre relacionamentos. A Bíblia nos ensina sobre paternidade. A Bíblia ensina como o homem ser um bom pai, segundo o coração de Deus. A Bíblia ensina como a mulher ser uma boa mãe, segundo o coração de Deus. Ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Ser um bom amigo, a lidar com finanças.
a lidar com os relacionamentos pessoais. A Bíblia nos ensina tudo. E ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Que área você está indo mal aí? Eu sei as minhas. A Bíblia pode te ajudar nessas áreas. Mas a palavra de Deus ainda ela é proveitosa para repreender. Precisamos de repreensão, irmãos? Sim ou não? Sim, precisamos de repreensão. Precisamos de correção. A Bíblia, a palavra de Deus, divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Mas para que isso? Qual que é a finalidade da pessoa ser ensinada, ser repreendida, ser corrigida e ser instruída? A fim de que cada pessoa, que cada homem, cada mulher, homem e mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, irmãos, o Senhor tem um propósito com as nossas vidas. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. Ninguém vem a esse mundo sem um propósito, sem um plano, sem um projeto de Deus para a sua vida. Ninguém vem para esse mundo sem que Deus tenha sonhado algo para a sua vida. E aí, para que esse propósito se cumpra, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser instruídos em justiça, para que nós possamos, a finalidade disso é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para essa boa obra, que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos da palavra de Deus, amém? Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da palavra do Senhor. Então o Espírito Santo agora, ele está capacitando, ele nos capacita para que nós possamos ser testemunhas do Senhor Jesus. E a palavra ela vai nos ajudando nisso. Um outro texto que eu quero ler com vocês, está lá em Atos, nós já conhecemos. Atos 1, de 1 a 9. É aquele momento ali que Jesus dá algumas instruções, né, para os discípulos. E se é para os discípulos, né? O escritor da carta aqui, que é Pedro, estava ali. Testemunha ocular. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha, irmãos, como esses irmãos, como esses homens, eles foram testemunhas e eles escreveram, eles registraram o que Jesus fazia, o que Jesus ensinava. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Irmãos, isso aqui é fundamental para a nossa fé. Isso aqui é fundamental para que nós possamos ter perseverança. Isso aqui é fundamental para que a gente tenha ânimo para ler a Bíblia. Isso aqui é fundamental para que a gente tenha ânimo para orar. Isso aqui é fundamental para que a gente tenha ânimo para perseverar no caminho. É saber que Jesus Cristo está vivo. O fato de que o Senhor está vivo, irmãos, é uma razão de que nós não podemos desanimar da fé. Ele vive, nós cantamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje está difícil, hoje a batalha está grande, hoje a dificuldade está grande, mas eu posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, nós não desistimos da fé, nós perseveramos. Então, irmãos, essa palavra aqui é um testemunho que esses irmãos aqui receberam muitas provas indiscutíveis, não tem o que se discutir, de que Ele está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, depois da ressurreição, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aqueles homens, depois que Jesus morreu, depois que Ele ficou lá 3 dias no túmulo, depois que eles foram lá e ficaram sabendo que o túmulo estava vazio, e aí veio a notícia que Jesus havia ressuscitado. Aí Jesus começou a se manifestar no meio deles, com um corpo glorificado, mas com a mesma aparência, com a mão furada, com o seu lado furado, com os seus pés furados, para mostrar, para testificar que Ele é o mesmo que estava ali naquela cruz. A Bíblia fala que Ele ficou há cerca de 40 dias falando com eles, comendo com eles, vivendo com eles, ensinando-os durante esse período. O versículo 4 vai dizer que em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Nós ouvimos acerca disso no outro domingo aqui. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vamos restaurar o reino de Israel? É que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. Aquele que testemunha, todo aquele que testemunha, ele proclama as boas novas do reino de Deus, mas também anima a perseverar na caminhada aqueles que recebem o testemunho. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo principalmente para nós sermos testemunhas do Senhor Jesus. É o que o texto está dizendo aqui, vocês vão ser as minhas testemunhas. E aqueles homens, eles receberam, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, e eles foram testemunhas, eles cumpriram com esse propósito, tanto que eles testemunharam acerca do Evangelho, do reino do Senhor Jesus Cristo, que esse Evangelho chegou até nós. Foi pela ação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, que deram a eles coragem, perseverança, para falar acerca daquilo que eles testemunharam, e essa informação chegou à minha vida e à sua vida. Amém? E que covardia, irmãos, que covardia da nossa parte seria se nós desanimássemos de testemunhar acerca da verdade de Deus. Que covardia seria na nossa geração essa palavra parar, essa palavra não ir adiante às outras gerações. Irmãos, quantas gerações passaram, quantos homens morreram, quantos mártires, quantas pessoas sofreram, pagaram preço pelo Evangelho, e agora o Evangelho na minha geração, ele para. Eu não tenho coragem de levar adiante, eu não tenho ousadia de testemunhar. Eu que recebi o Senhor Jesus, como nós vimos há 2 domingos atrás, eu que recebi o Espírito Santo, como nós vimos no domingo passado, eu que recebi a verdade de Deus, agora estou desanimado diante das circunstâncias, e o Evangelho para na minha geração, na minha linhagem.
Que vergonha! Que derrota seria isso? Então, irmãos, nós não podemos desanimar. Nós temos que perseverar. Nós temos que continuar testemunhando acerca da palavra de Deus, da verdade de Deus, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com aflições, mesmo com desafios, mesmo com enfermidades, mesmo com problemas financeiros, mesmo com qualquer tipo de problema, porque esses irmãos, eles também viveram problemas, momentos difíceis, dificuldades, mas eles perseveraram. Nós não podemos desistir, irmãos, nós não temos direito de desistir, porque aquele que testemunha proclama as boas novas do reino, e proclamando as boas novas do reino, ele anima a perseverar na caminhada aquele que recebe o testemunho. Quantas vezes os irmãos, quem tem um testemunho? Aí o irmão vem aqui, dá um testemunho, o testemunho nos alegra, nos anima, mas não só um testemunho de bênção, não só um testemunho de uma oração atendida, mas um testemunho de vida. Um testemunho de vida. E sabe, irmãos, Pedro, ele testemunhou, quando ele fala assim, quando ele diz aqui, olha, não foi por fábulas que eu fiz vocês saber o poder e a vinda de Jesus Cristo, não foi por fábulas, mas foi por um testemunho. Então Pedro testemunhou a partir de uma rica experiência vivida por aproximadamente 3 anos com Jesus. Ele testemunhou do que ele viveu, ele testemunhou do que ele contemplou, ele testemunhou daquilo que ele viu. E o fato, irmãos, é que nós estamos diante do testemunho de Pedro, recebendo o testemunho de Pedro, esse testemunho de verdade, diretamente da fonte, que é o próprio Pedro, aquele que testemunhou. Ele viveu a experiência, assim como tantos outros, mas eu estou me referindo a Pedro aqui. E ele traz essa experiência para nós, ele fala, olha, o que eu estou falando para vocês, não foi uma historinha que me contaram, não foi o que eu vi alguém dizer, não, eu vivi essa verdade. E eu quero assim só lembrar vocês aqui, de algumas das experiências de Pedro, bem rapidinho. Aí a gente vai lá nos evangelhos, irmãos, a gente vê assim alguns momentos que Pedro teve assim, diretamente com Jesus. Bom, começa pelo chamado dele. Quando Pedro está lá, mexendo com as redes, lidando lá com a pesca, a situação não está muito boa, os pescadores aí sabem esse dilema, de você ir pescar e não pegar peixe. E aí Jesus vem e chama Pedro, vinde a mim e eu vou fazer de você um pescador de homens. Então essa é a primeira experiência que Pedro tem com Jesus. Aí, irmãos, apesar do jeitão de Pedro, aquele grosseirão, meio matutão, mas o coração dele se aproxima de Jesus. E eles se tornam tão próximos, que Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. A Bíblia fala que Jesus segurou nas mãos dela, e ela foi curada. E Pedro, observando. Aí o Senhor chama aqueles homens e dá a eles uma missão. A missão dos 12, dos discípulos. E Pedro estava ali no meio. Teve um fato, irmãos, que Pedro também tem assim uma notoriedade no momento, é quando Jesus endurece a palavra. Jesus começa a pregar o evangelho de cruz. E aí algumas pessoas acham isso muito duro e começam a abandonar Jesus. E Jesus fala para os discípulos, para aqueles mais próximos, e Pedro estava junto, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir embora também, vocês também podem desistir. E aí, movido pelo Espírito Santo, Pedro fala, para quem
iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Olha a revelação, irmãos, do coração desse homem. Ele sabia e ele acreditava que Jesus é o Santo de Deus. Um homem simples, um homem sem estudo, mas o Espírito Santo já revelando no coração, no espírito dele. Bom, Pedro teve a experiência de andar sobre as águas. Todos nós conhecemos essa história, né? Ele andou sobre as águas. A gente lê às vezes essas histórias, irmãos, esses textos, e isso vai ficando muito comum para nós, né? Mas se a gente parar um pouquinho, entender que Deus mudou ali toda a física do planeta, Deus mudou a existência ali da matéria. Eu não sei o que Deus fez, mas o fato é que Pedro andou sobre as águas, e eu não sei como é que pode uma pessoa andar sobre as águas. Se você sabe, depois você explica aí para nós. Mas ele andou sobre as águas. E algo que parece muito, muito simples no nosso dia a dia, isso vai se tornando muito simples, mas não é. Eu fico pensando, quando Pedro estava dando seus passos ali sobre as águas, aquilo era inexplicável, era uma experiência inexplicável, era algo maravilhoso para ele. Tudo bem que depois ele deu uma vacilada e afundou, né? Mas Jesus foi lá e segurou ele. Mas foi uma experiência, ele experimentou, ele testemunhou isso. Aí, irmãos, nós temos também aquela confissão de Pedro, né? Jesus pergunta para os discípulos assim: olha, o que o pessoal está falando sobre mim aí? O que estão falando de mim? O que as pessoas falam acerca do Filho de Deus? Uns falam que o Senhor é um profeta, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E Pedro fala: tu és o Filho do Deus vivo. Novamente, né? O Espírito Santo trazendo revelação ao coração de Pedro. Só que logo depois disso, Pedro já recebe uma repreensão, né? Aí Jesus começa a falar: não, nós vamos para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou sofrer. Aí Pedro fala: não, Senhor, o Senhor tem que ter dó do Senhor, né? Aí Jesus fala: sai daí, Satanás. Então ele já é repreendido ali, já no próximo momento ali. Então mais uma experiência de Pedro, né? Aí Pedro também vive algo que nós já citamos aqui no começo aqui da leitura, que foi a transfiguração. Ouvir a voz de Deus lá no monte, a voz dizendo acerca de Jesus, que Jesus é o Filho amado de Deus, que é o Filho no qual Deus tem prazer, que eu creio assim que foi uma das mais profundas experiências que Pedro e alguns daqueles homens tiveram, de ouvir a voz de Deus, a voz audível. Deus falou a eles, e Pedro ouviu, ele estava lá. Irmãos, teve um dia lá que eles estavam falando sobre imposto, tinha que pagar um imposto, e eles não tinham imposto, não tinham dinheiro para pagar, e Jesus, engraçadão, né, Jesus, né? Mandou o pescador ir pescar um peixe, e falou que dentro do peixe teria lá uma moeda. Isso é um tanto engraçado, mas é algo que Pedro testemunhou. Aí, irmãos, teve a experiência em que Jesus estava amargurado no Getsemane, orando ao Pai, naquele momento difícil, e o Pedro estava lá, mas dormiu. E eu acredito que naquele dia ele foi embora muito mal, porque ele dormiu. É a mesma coisa você vir numa reunião aqui, né? Você está no meio do louvor e você dorme, ou na palavra você dorme, ou você vai para casa e não entendeu nada, não lembra de nada. Eu acho que a gente chega em casa muito ruim, né? Uma comparação assim, tanto pequena diante do fato aqui, mas uma comparação. Mas ele dormiu. E eu acredito que quando ele estava indo embora, ele pensou: puxa vida, Jesus, num momento tão difícil como esse, eu dormi. Ele participou da prisão de Jesus, né?
o evangelho Lucas e João diz que foi Pedro quem cortou a orelha do servo do sacerdote lá, quando Jesus foi preso. Aí Jesus repreende a Pedro, restaura a orelha daquele homem, e Pedro testemunhando isso. Pedro vendo todo esse acontecimento. Pedro nega Jesus, né? Primeiro ele fala, não Senhor, eu não vou te negar. E ele nega Jesus 3 vezes. E aí, irmãos, é interessante assim que o evangelho de Marcos, ele traz aqui uma narrativa, traz um fato, de que quando as mulheres foram no túmulo, e viram que o túmulo estava vazio, e os anjos estavam ali, um evangelho fala que é um anjo, outro evangelho fala que era 2, mas não importa, importa que Jesus ressuscitou, importa que um anjo estava ali para dar a elas as instruções, e o anjo fala, olha, vocês devem ir e avisar aos discípulos, para esperarem ele, em tal lugar, porque ele estará lá, ele ressuscitou, ele não está mais morto. E o evangelho de Marcos, tem um detalhe nisso, falem aos discípulos e a Pedro, que ele ressuscitou. Eu creio que toda essa vivência de Pedro, essa questão dele negar Jesus, dele ter ali um indício assim de que ele ia desanimar na caminhada, que ele não ia conseguir perseverar, isso machucou muito o coração dele. E parece que Jesus se preocupa de uma forma específica e fala, olha, avisa todos os discípulos, mas avisa Pedro, de modo especial, que eu ressuscitei e que eu quero me encontrar com ele. O cuidado do Senhor sobre a vida desse durão aqui. E quando, irmãos, os discípulos recebem a notícia sobre a ressurreição de Jesus, é interessante que a Bíblia narra que Pedro e João correram ao sepulcro. A gente não vê uma narrativa que os demais foram lá. Eu não sei você, se você tivesse recebido, se você estivesse lá, né? Naquela expectativa, naquela tristeza, naquele momento de angústia, Jesus havia morrido e alguém chega, ó, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Eu não sei se a gente ia correr para o túmulo, mas eu acho que ia. A gente ia querer lá ver. Porque tem um acidente na esquina, a gente corre lá para ver. Não é assim? Pelo menos a curiosidade nos ia levar para lá. E é interessante, a Bíblia só narra que Pedro e João foram para lá. E João era mais novinho, né? A Bíblia fala que ele chegou primeiro. Acho que o Pedro já estava mais gordinho assim, já era do nosso time, né, Paulo? A gente não consegue mais chegar antes. Aí, irmãos, tem um encontro de Pedro com Jesus, não só Pedro, mas Pedro estava nesse momento, Jesus já ressurreto na praia, quando eles tiveram a segunda experiência da pesca maravilhosa, a Bíblia fala que Jesus já estava com fogo aceso, o peixe assado, eles não tinham pegado nada de novo, Então, Clodoaldo, sou muito tranquilo nessa questão da gente pescar, não pegar nada, porque os nossos irmãos já viveram muito essa decepção. Eles não pegaram nada, e estava lá o peixe assado, e Jesus esperando com eles. E ali, irmãos, eles têm algumas conversas. Mas Jesus chega para Pedro e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo, O Senhor sabe que eu amo o Senhor mais do que a todos. E aí eu acho que ele pensa, bom, acho que tá resolvido aqui a nossa, Estava meio esquisito aqui, mas neguei ele lá, mas agora ele perguntou que me ama, eu falei que amo, acho que está tudo certo. Aí Jesus vem de novo, Pedro, você me ama? Aí eu acho que ele já pensou, puxa vida, será que ele não acreditou que eu amo ele? Não, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus vem e pergunta, eu acho que Pedro já ficou meio pensativo com aquilo, mas com certeza havia um propósito nessas 3 perguntas que Jesus faz. E por fim Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Bom, irmãos, diante de um ambiente hostil,
diante de um ambiente desafiador para se viver uma vida de fé, Deus traz à nossa memória a verdade, que é a base, porque nós servimos a um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Quando Pedro fala, tu és o Filho do Deus vivo, essa é a razão da nossa fé. E o que nós vimos aqui, irmãos, é uma expressão, é o Espírito Santo usando a vida de um homem e a experiência de um homem para nos trazer o testemunho da verdade de Deus para as nossas vidas. Ele viu, ele testemunhou, ele esteve presente nisso tudo. Então, como eu falei para vocês no início, toda essa verdade, irmãos, ela nos colocou nesse caminho. O testemunho, a fé, o amor do Senhor nos colocou nesse caminho. Mas o fato é que é preciso que a gente avance nesse caminho. Nós não podemos ficar à beira do caminho. Tá? Você pode ficar tranquilo aí que eu já estou chegando no final aqui. Então, irmãos, todo esse testemunho, o testemunho da palavra, o testemunho dos profetas, o testemunho dos primeiros convertidos, o testemunho de Pedro, os relatos de Pedro, nós falamos sobre alguns deles aqui agora. Isso chegou para nós. E todo esse testemunho, toda essa expressão de fé, nos proporcionou um dia um encontro com Cristo. E o poder da graça nos colocou no caminho. O poder da cruz nos dá o direito de sermos colocados no caminho. O amor de Deus nos atraiu para esse caminho. E agora nós estamos caminhando. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos perseverar, como eu falei no início. Nós não podemos deixar que esse testemunho pare, morra em nós, na nossa geração. Nós temos o dever de avançar, irmãos. E aí, Pedro, ele nos traz aqui, como se fosse uma receita, como se fosse nos apontando um modo de vida para que a gente venha perseverar. E aí eu quero ler com vocês aqui o último texto, 1 Pedro, ainda ali, a partir do versículo 3. Ele vai dizer assim: o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para uma vida, para a vida e para a piedade. Amém? Você concorda com essa verdade aqui? Amém? Vou ler de novo, veja se você concorda com isso. Pedro diz que o poder de Deus, que o divino poder do Senhor, nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos deu tudo. E nós vimos isso se confirmando, irmãos, nos que nós ouvimos há dias atrás, sobre o senhorio de Cristo, sobre o poder do Espírito Santo. O que mais que nós precisamos, além do senhorio de Cristo, da centralidade de Cristo nas nossas vidas e do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? O que mais nós precisamos? E isso já nos foi dado. De maneira que Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas. Já falamos aqui da palavra de Deus. Já falamos aqui das profecias, dos profetas. Já falamos aqui dessa palavra que Deus conserva, que é a sua própria palavra. Ele zela dessa palavra, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então nós já temos, irmãos, a palavra de Deus, nós já temos as promessas, nós já temos tudo o que nós precisamos para nos tornar participante da natureza divina, e mesmo no mundo em escuridão, e mesmo em um mundo em trevas, mesmo em um mundo em decadência, nós podemos fugir da corrupção que há nesse mundo. Então não há desculpas. Por isso,
pelo fato de que nós já temos tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade, pelo fato de que a promessa de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, nos tornou participante da natureza divina e nos dá condições de fugir da corrupção que há no mundo. Por isso, o versículo 5 diz que nós devemos nos empenhar. Empenhar é fazer algo com urgência. Empenhar é fazer algo com interesse. Empenhar é fazer algo com toda a diligência para acrescentar a nossa fé. Porque nós recebemos fé. A fé é um dom de Deus. E o Senhor nos deu fé. E tudo que nós vivemos hoje nesse caminho é fundamentado na fé no Filho de Deus. Mas, irmãos, ele fala, olha, acrescentem à sua fé algumas coisas, para que vocês possam perseverar. Acrescentem a fé, vocês receberam a fé, agora acrescentem a virtude. E quando ele fala isso, irmãos, entra a participação nossa, o nosso esforço, a nossa dedicação. É algo que nós precisamos participar nisso. A fé nos foi dada por Deus, mas agora é preciso que nós acrescentemos a fé, que nós com diligência, com urgência, com interesse, acrescentamos à nossa fé a virtude. Então já temos a fé, agora eu tenho que desenvolver a virtude. O que é a virtude? A virtude é uma qualidade moral. A virtude é um atributo que inclina o meu coração a fazer o que é o bem e a rejeitar tudo que é mal no prumo de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala que é bem e que é bom, eu também falo que é bom e que é do bem. Aquilo que Deus fala que é mal, eu também falo que é mal. E ando nisso. Isso é virtude. Fala que acrescentando a virtude, acrescentei a virtude e a fé, agora eu acrescento o conhecimento à virtude. E aí vem toda aquela história da gente conhecer, da gente dedicar mais tempo à palavra, da gente entender que a palavra é a verdade de Deus, que nós precisamos da Bíblia, que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos instrui, que a Bíblia nos corrige. Então eu tenho fé, a essa fé eu acrescento virtude, a essa virtude eu acrescento conhecimento, e ao conhecimento eu acrescento domínio próprio. Está ficando complicado o negócio, né? Eu sei, eu concordo com você que está ficando complicado. Irmãos, o domínio próprio é uma luta contra mim mesmo, é uma luta contra a minha velha natureza. O domínio próprio é uma luta contra o meu jeito de ser. Ah, mas eu tenho minhas manias, eu tenho os meus jeitos, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Mas o domínio próprio me leva a lutar contra essas coisas, a lutar contra o meu eu, o meu ego, as minhas vontades. Então eu estou acrescentando a fé à virtude, estou acrescentando o conhecimento, eu estou acrescentando o domínio próprio e estou acrescentando agora a perseverança, que é essa questão. Eu estou no caminho e estou avançando no caminho e eu não desisto do caminho. Porque não é possível que toda essa nuvem de testemunha vá parar aí na minha vida. Não é possível isso, né, irmãos? Não vai acontecer com a gente. Amém? Não vai acontecer. Então, perseverança. A perseverança, eu acrescento a piedade. A piedade é reverência a Deus, é o respeito a Deus, é a adoração, é uma obediência à vontade de Deus. Se render à vontade de Deus. A piedade, eu acrescento a fraternidade. E a fraternidade, irmãos, fala do meu relacionamento na horizontal, com os meus irmãos, com aqueles que estão ao meu lado. A fraternidade vai falar de respeito entre os irmãos, vai falar do convívio entre os irmãos, vai falar do cuidado entre os irmãos, independente das suas diferenças. Então eu preciso acrescentar a fraternidade. Eu preciso fazer isso com empenho,
com urgência, com interesse, com diligência. E nesse assunto, irmãos, é muito fácil a gente amar quem parece com a gente. É muito fácil a gente amar, né, e ser fraternal com quem concorda com a gente, com quem faz as coisas do mesmo jeito que a gente faz. Mas é com o diferente que está junto com a gente. E por fim ele fala: acrescente o amor. Porque essas qualidades, aí ele está encerrando aqui o assunto, nós também estamos encerrando o tempo aqui. Com essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo a sua vida, elas impedirão. Olha, irmãos, isso aqui é um fator, essas qualidades, elas são um fator que vão impedir que a gente seja inoperantes e improdutivos. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que no nosso meio, no meio da igreja, e aí não é desse grupo aqui local da rua Cuiabá, do 491 aqui, da Escola ABC, não estou falando desse grupo, mas estou falando da igreja como um todo. No meio da igreja há pessoas inoperantes e improdutivas. Olha que verdade que nós temos que nos atentar. No meio da igreja há pessoas inoperantes e há pessoas improdutivas. E a Bíblia está dizendo que se essas qualidades existirem, e se essas qualidades estiverem sendo desenvolvidas na nossa vida, isso vai impedir que eu e você e todos os nossos irmãos na face da terra sejamos operantes e improdutivos. Inoperantes e improdutivos. Obrigado. A gente vai deixar de ser inútil no propósito e na obra de Deus. Então, irmãos, eu penso que nós precisamos olhar para isso aqui. Olhar se sobre a nossa fé está sendo acrescentado virtude, se está sendo acrescentado conhecimento, se está tendo acrescentado o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Se essas coisas estão, como ele diz aqui, crescendo, existindo e sendo desenvolvida nas nossas vidas. Porque se não estiverem, nós estamos fadados a serem improdutivos e inoperantes. E olha o versículo 9: todavia, se alguém não as tem, está cego. A gente pode chamar isso aqui da cegueira espiritual. Só vê o que está perto, miopia. Miopia espiritual, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É como se a pessoa não tivesse tido um encontro com o Senhor. Olha que doido. É como se a pessoa não tivesse tido uma experiência de salvação com o Senhor. Se nós não estamos desenvolvendo, irmãos, isso aqui, é como se a obra de Deus não tivesse sido realizada nas nossas vidas. É trágico, mas é a realidade. Portanto, irmãos, empenhe-se. É necessário um empenho, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Quem não tropeça é porque está perseverando. Foi o começo da nossa conversa. Quem não persevera é porque tropeçou. E essas coisas, se nós agirmos assim, a palavra fala que nós jamais tropeçaremos. E assim, irmãos, vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica de pé aí.